Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Quem está alegre com Jesus? Amém. Irmãos, quero aproveitar a oportunidade para compartilhar aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Pastor Sandro, do Paraná, Deus deu uma visão para ele. Deus deu uma visão para ele do que está acontecendo no nosso país. E ele vai passar como visão, como a Bíblia ensina. Deus deu uma visão para ele do que está acontecendo no nosso país e do que vai acontecer. É uma visão, irmão, não é uma profecia. Preste atenção. Preste atenção para você não fazer confusão depois e falar bobagem por aí. O que é visão? Visão é uma coisa que a pessoa viu, né? E a Bíblia fala que se você tiver uma visão ou um sonho, conte-o como visão e como sonho. Porque existe 3 tipos de visões, 3 tipos de sonho: sonhos de Deus, sonhos do diabo e sonhos de barriga cheia. Preste atenção. Nem a pessoa sabe se é de Deus, se não é. Quantos sonhos você já teve? Você sabe se é de Deus ou não? Você imagina, você tem uma, né? Eu acho que foi Deus que falou. Certeza ninguém tem, certo? Agora, quando Deus usa alguém em profecia, aí a conversa muda. Assim diz o Senhor. Aí é diferente, é o jargão usado pelo profeta. Ou sou eu, o Senhor, quem digo a vocês. Pronto, está dizendo. Se ele estiver mentindo, porque aí ele tem certeza que é Deus que está falando, ele tem certeza se é ele que está falando, e ele tem certeza se é o diabo que está usando ele. E aí ele está usando o nome de Deus, e aí a responsabilidade é total dele. Esse pastor passou como visão. Ele teve uma visão, e apesar dele ter certeza de que foi Deus que deu para ele, então a responsabilidade é dele. E nós vamos passar aqui, porque é exatamente o que está acontecendo no nosso país. Exatamente, nós precisamos saber, como crente, como cristão, nós precisamos saber disso, para que nós possamos fazer exatamente o que nós vamos falar aqui hoje: dobrar o nosso joelho, colocar a nossa cara no pó e pedir que Deus tenha misericórdia de nós. Misericórdia de nós, porque a coisa vai ficar feia. Eu já disse aqui algum tempo atrás, eu já estou aqui, quem está aqui com nós desde 2016, 2010 que nós já estamos aqui, né? 2016 para frente comecei a falar que um novo tempo de Deus estava chegando para nós. Desde 2016 eu estou falando isso. No ano de 2017, 2018 eu falei aqui também, disse aqui também, que se nós chegássemos a 2019 ia acontecer algo tremendo no nosso país. Cheguei a momento de pensar que podia ser a vinda de Jesus. Se não é isso, é bem perto disso. E agora está estourando aí, 2019. Você vai ver que o pastor vai falar, certo? Isso é para você, não é para você sair aí, vai fazer nada disso. Para você receber, criar temor dentro de você, porque a igreja perdeu o temor de Deus. Sabe, a igreja não tem reverência a Deus, não tem temor. Chega na igreja, fica falando, conversando, em vez de dobrar o joelho e orar, fica andando no meio do culto, fazendo qualquer coisa, em vez de fazer o que tem que ser feito. Perdeu o temor, e Deus está vendo tudo isso aí. A nação perdeu o temor, Deus vai mover essa nação aqui. Então preste bem atenção. Então não é para sair falando, é para você se interiorizar, clamar a Deus por misericórdia, porque Deus vai bradar aqui. Depois nós vamos passar aí uma outra reportagem aqui já, que é uma constatação de fatos. Quem vai falar no segundo vídeo é um jornalista de renome no Brasil, né? E ele vai falar, e o que ele fala, veja bem, não é combinado isso aí não. Esse outro vídeo chegou para mim agora à tarde, e eu disse, puxa, é a confirmação do que o pastor falou, porque esse jornalista, ele vai falar de fatos, o pastor está falando de visão, do que Deus mostrou que vai acontecer, e o jornalista já está trazendo fatos do que já está acontecendo dentro do Congresso Nacional. Então é uma confirmação, preste atenção nisso. Vamos lá então. Pastor Sandro Rocha, sou aqui do Paraná, da cidade de Guaratuba, e pela misericórdia de Deus eu falei para Jesus ainda o que eu tenho para Jesus estar usando a minha vida para falar esse tipo de coisa. Hoje é dia 14 de maio de 2019, eu venho aqui hoje fazer o meu segundo vídeo sobre o governo Bolsonaro, sobre o que vai acontecer no Brasil nesse ano de 2019.
primeiro foi em outubro do ano passado, antes do Bolsonaro ser presidente, vocês devem lembrar. Eu quero contar para vocês, eu vou procurar não interpretar a visão que Deus me deu, para eu não errar. Deus me deu uma visão. Estava caminhando aqui na praia e o Senhor me deu uma visão, me mostrou que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro vai sofrer outro atentado à sua vida. Só que dessa vez vai ser a bala. O Adélio, o primeiro atentado, ele tentou matar o Bolsonaro com a faca, a gente já sabe, conhece a história, né? Foi lobo solitário, um maluco da esquerda, ou não, né? Mas pelo menos é o que parece ser. E esse cara, eu vi ele chegando perto do presidente. O presidente vai estar num lugar público com seus seguranças e ele vai sacar uma arma. Eu acho que é um revólver, que eu vi. Se for exatamente como eu vi, é um revólver, provavelmente calibre 38, um revólver de 5 tiros. Ele vai disparar 5 vezes contra o presidente. Vai acertar 2 tiros, mas o presidente não vai morrer. Vai. Os tiros vão pegar no segurança, que vai entrar na frente, e eles não vão morrer. Mas é claro que isso é um fato importante e a gente deve levar isso em consideração. É o que vai, importante mesmo é o que vai acontecer depois disso. A gente vai, eu vi uma reunião com homens poderosos do poder legislativo. Eu vi eles se reunindo junto com um general e junto com um juiz. Todo mundo da alta cúpula desse governo planejando a morte do Bolsonaro. Eu vi eles. Não vou falar o nome, né? Para mim não me envolver nisso e não ter que ver o nosso vídeo é quem sabe bloqueado, alguma coisa assim, né? Estou te contando uma visão profética que eu tive, não é uma informação de inteligência, né? É uma visão profética que eu tive. Eles planejando a morte, e eles vão na mesma pegada do Adélio, como se tentar fazer a mesma coisa. Só que a diferença é que os caras vão pegar esse cara. E eles já estão esperando. Escreve uma coisa que eu vou falar pra você, ó. O general Augusto Helei, esse cara é o cara que vai matar essa bola no peito. Vou usar uma figura de linguagem de futebol. Vai matar essa bola no peito, vai pôr no chão e vai sair jogando. Escute o que eu tô te falando. O Brasil vai ser fechado pelo exército. Fechado. Os tanques vão pra rua. Muito sangue vai ser derramado em Brasília. Escute isso. Deus falou pra mim ontem, e aí a gente já volta pra hoje, na verdade não foi ontem. Eu tô até com cara de sono, porque eu fiquei acordado até depois das 4 horas da manhã. Eu tive o culto de oração na minha igreja ontem. Cheguei em casa, não consegui dormir, levantei, fui orar, fiquei orando até as 4 da manhã. Deus me revelou coisas tremendas. Eu não posso falar tudo, mas eu vou dizer para você que o Brasil está nas mãos de Deus e que o diabo, o ardil do diabo, pôs no coração dessas pessoas tomarem o poder. O Senhor falou para mim que tem grupos escondidos, com muita arma escondida, irmão, que vai sair, vai para cima. Vai para cima, vai ser tentar. Quando houver isso, os caras vão tentar vir para cima e tomar a coisa, assumir. Esse grupo é um grupo do exército também. Não acho que é da esquerda. Não é da esquerda não, irmão. Não é o PT, não é. É a direita. Aliás, eu diria o centro. Direita de centro ou centro-direita, se você preferir, eu não sei. Deus fez questão de falar isso pra mim. Ok? O Bolsonaro tá pisando no pescoço de muita gente. Os caras vivem da corrupção, querem a corrupção, querem o poder e não vão abrir mão fácil, irmão. Eles vão cometer um ato de loucura. De loucura. Eu vi um anjo de Deus com armaduras, trajes de guerra andando no Congresso Nacional, no Senado Nacional. Escute isso. Eu vi sangue sendo derramado. Deus falou para mim, vai ser derramado sangue em Brasília.
coisa vai ser muito, muito feia. Você vai ver no Jornal Nacional, vai ser manchete. O bicho vai pegar, irmão. O bicho vai pegar, irmão. Não tem. Deus falou pra mim que Deus vai limpar. Sabe o que é que o Senhor mostrou pra mim? Ele mostrou um trator com arado. Sabe aquele que tem 3 discos atrás, assim, bem grande? Bem grande, parece uma antena parabólica, assim, bem grandona, que vai passando na terra. Daí ele tira a terra lá de baixo e joga pra cima, e tira a terra que tá em cima, que tem mato, que tem erva daninha, e ela vai indo pra baixo. Quem é agricultor sabe o que eu tô falando, quem não é, vê aí, você vai entender o que Deus tá falando. Deus disse: eu vou tirar o de baixo e vou colocar em cima, eu vou tirar o de cima e vou colocar embaixo. Eu vou limpar a terra. Deus falou assim pra mim, irmão, essa madrugada. Eu vou limpar a terra, irmão. Vai ser uma guerra entre generais. Escute aí. Entre generais, irmão. Não é brincadeira o que eu tô falando pra você. Não é zoeira, não é piada. Não é. Isso é uma visão profética que Deus me deu. Já faz 40 dias ele disse que eu não podia falar enquanto não chegasse o tempo. Hoje, ontem, né, Deus falou comigo lá no culto de oração da minha igreja. Eu fui orar agora de madrugada. Deus falou comigo agora de madrugada. Deus me deu um sinal. Deus me deu um sinal. Eu pedi um sinal para Deus antes de falar. Deus me deu um sinal, irmão, e disse para mim: pode falar, que eu quero alertar o meu povo. Esse vídeo tem endereço certo, é pro povo crente do Brasil, para orar. Irmão, ore pelo Brasil, irmão. Ore pelo nosso presidente. Ore, irmão. Ore para Deus fazer a obra, porque o troço vai ser feio, irmão. O troço vai ser feio. E eu vou dizer para você, irmão, o mês crítico nosso é julho. Crítico. Eu vi um carimbo escrito julho assim, sendo batido, pau, 3 vezes. O mês crítico é julho. Se você prestar atenção na televisão, no que está acontecendo, você vai ver que os caras já estão... O Congresso está bloqueando ele em tudo. Os caras já é... Todo mundo exaltando o vice-presidente, que o cara é bom. Preste atenção, irmão. Você só não viu ainda se você não quis ver o que está acontecendo já. Eu já estou, como Deus já me falou faz tempo, eu já estou prestando atenção. Se liga, irmão. Se liga. Entendeu? Um grande ardil do diabo, irmão. E nós não vamos escapar de passar por isso. Não vamos. Tá bom? Então, você ore pelo Brasil, né? Eu sei que muita gente está falando, porque Deus tem dado visão para muita gente. Muitos profetas estão falando faz tempo, só que ninguém dá crédito. O ano é 2019, eu falei no começo, gente, vai acontecer coisa esse ano que você vai duvidar. Você vai ver na televisão, vai dizer: meu Deus. Ah, irmão, eu vi exército na rua, tanques na rua, fronteiras do Brasil sendo fechadas. Isso é feio, irmão. Eles vão, o general Heleno foi levantado por Deus. Olha o que Deus falou pra mim, irmão, pra matar esse troço no peito. Você lembra esses dias que o Bolsonaro falou que quando acaba a saliva entra a pólvora? A porva? Você não se ligou, né? Não se ligou, né? Então se liga, irmão. Acorda. O troço está muito maior do que vocês imaginam. Acorda. Vocês não têm noção do jeito que a coisa tá. Aonde esse negócio já tá. Só que o que eles não sabem, irmão, é que o Bolsonaro, que o seu time tá preparado, irmão. Preparadinho. Pronto, irmão. Tá na ponta dos cascos esperando os caras agir. Eles sabem já. Deus já alertou. Deus já trouxe ao coração deles o que vai acontecer. Eles estão preparados. Então você se prepare, irmão. Nós vamos ter uma revolução no nosso país. Uma revolução, irmão. Os caras vão pra cima e quem tá no meio vai ser pego, vai ser preso, e vai ser meio que no dia o negócio. Os caras já vão saber quem é, vão sair, vão prender. Eu não vou falar o nome dos caras, né, que representam aí os poderes, porque você sabe muito bem de quem eu estou falando. Você está vendo eles na televisão, descaracterizando o Bolsonaro, descendo pau no governo, né? Fazendo de tudo para tirar o apoio popular dele, para que o golpe deles dê certo. Então, irmão, você se prepara, aperta o cinto, irmão, que esse negócio vai ser fortíssimo. Fortíssimo, irmão. Essa noite eu não dormi. Irmão. Deus colocou uma coisa no meu coração, eu não dormi, irmão. Você não tem noção. Vão ser fortes emoções. Não vai acontecer nada com você, comigo, você sabe disso. Quem é povo de bem, né, vai ficar em casa durante alguns dias aí.
e a gente, né? E é pro bem do Brasil. Isso precisa acontecer, irmão. E Deus falou para mim que não tem como o nosso país andar sem limpar o trecho. Fica ligado, se você acredita nisso, poxa, legal, ora. Se você não acredita, legal também, respeito você, tá bom? Você não crê nisso, ótimo. Você acha que Deus não mostra mais as coisas para as pessoas? Então, beleza, né? Daqui a algum tempo você vai saber se o que eu tô falando é verdade ou é mentira. Tá pertinho aí. Tá bom? Se não der, não foi Deus que falou, né? Fui eu que dormi de barriga cheia, não foi Deus que falou. Tá bom, gente? Deus abençoe você. Fique com Jesus, não esqueça, hoje é dia 14 de maio de 2019. É o pastor Sandro Rocha que está falando, tá bom? Não esquece, irmão, anota aí na sua agenda, mês crítico, é julho, tá? Mês crítico é julho. Não sei se nós vamos chegar lá, mas eu acho que o mês crítico é julho, tá bom? Fique com Deus. Amém? Depois eu vou passar já o outro já. Isso é sério, irmão. Um pastor desse não ia pôr a cara aí e falar tudo isso aí com brincadeira, não. Porque a justiça ia para cima dele. Então, vamos abrir o nosso olho, né? Como que se julga uma visão dessa ou uma profecia? A Bíblia diz: examinar os espíritos, saber se são de Deus ou não. Só há uma maneira de julgar: esperando. É como ele disse ali, é bem daquele jeito mesmo. Ele fica esperando. Se acontecer, foi Deus que falou. Se não acontecer, eu que dormi de barriga cheia. Então, não existe, irmão, como provar. Assim como você crê nas escrituras, foi Deus que escreveu? Sim ou não? Você tem que acreditar, irmão. Tem um monte de gente que fala que não é Deus que escreveu coisa nenhuma, foi o homem. Não acredita, vai fazer o quê? É a mesma coisa. E a maior profecia é a Bíblia. E tem gente que não acredita, assim como ele está transmitindo ali. Agora eu quero passar para você fatos. Tudo que ele disse ali, esse jornalista falou de forma bem resumida, que é 3 minutos, mas ele falou, preste atenção no que ele vai falar, para você fazer a sua avaliação, se é ou se não é, porque ele disse que o mês crítico é julho, mas esse daí já está trazendo informação de fatos, que a gente sabe que o Congresso está fazendo de tudo para derrubar o Bolsonaro, isso a gente é fato, já sabe, mas não sabia nesses termos. Vai lá. Essas últimas derrotas não foram do governo Bolsonaro. Elas foram de um pobre país chamado Brasil. Se você não gosta do Bolsonaro, não tem problema. Eu também nem gostava dele. Mas agora eu tenho nele a última esperança. O que daqui a pouco eu vou explicar direitinho. Mas tente seguir o meu raciocínio. O STF decidiu que as assembleias legislativas podem revogar as decisões judiciais que determinavam a prisão dos deputados estaduais. Ou seja, se a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro quiser, e vai querer, é óbvio, poderá mandar soltar 5 deputados estaduais que atualmente estão presos por roubalheira indiscriminada. E eles passarão a votar leis para o glorioso estado do Rio de Janeiro. Mas tem mais. Os deputados federais e senadores decidiram que o COAF, que é o órgão que investiga operações financeiras estranhas, fora da normalidade, não poderá ficar no Ministério da Justiça, mas sim no Ministério da Economia. Apesar do Moro querer isso para ajudar no combate aos crimes financeiros e o Paulo Guedes dizer que não precisa desse órgão em sua pasta. Mas para completar, ainda mandaram a FUNAI de volta para o Ministério da Justiça, só porque o Moro não queria, retirando-a do Ministério dos Direitos Humanos, só porque a Damares queria. E como se não bastasse, ainda decidiram que os auditores fiscais não podem informar ao Ministério Público o aumento injustificado de patrimônio, o que poderia gerar no Ministério Público o desejo de investigar as razões de surgimento de ricos sem lastro. E para fechar com chave de ouro, o STF, sempre ele, confirmou o famigerado indulto de Temer, ou seja, aquele que deixa até corrupto sair antes da cadeia. Será que eles estão preparando o terreno para alguém? Bom, mas como eu disse, não foi o Bolsonaro, o Moro
o Paulo Guedes e nem a Damares que perderam. Foi o Brasil. Notem que a imprensa chega a vibrar com essas medidas absurdas e contrárias à sociedade. Há um complô claramente articulado contra aqueles que querem passar o Brasil a limpo. Neste momento, a nossa última fronteira é o Bolsonaro. Com todas as suas limitações, com todos os seus defeitos, é nele que eu deposito a minha esperança e a minha fé. Se o Bolsonaro perder, fique certo que você não terá mais um país para chamar de seu. Ele será de uma corja de ladrões, os quais sugarão até a última gota de sua riqueza para depois gozarem de sua cara com muita lagosta e vinhos que tenham pelo menos 4 premiações internacionais. E esse é o Brasil que eu não quero. É demais, não é? É isso aí que está acontecendo, irmão. Quem entendeu? Você não entendeu o que o homem quis dizer ali? Está claro, né? Você veja que tudo que o Bolsonaro e sua equipe está tentando fazer para limpar o Brasil, para tirar a corrupção, o Congresso está desfazendo tudo. Como o pastor disse entre linhas ali, que ele não pode citar nome, o vice-presidente está tentando derrubar o presidente para tomar o poder. 2 generais ele falou que vai se levantar. O que é vice-presidente é um general e o Heleno é outro general. Então vai ter uma guerra aí. Eles vão tentar tomar o poder. Você viu que ele falou ali entre as linhas, né? O Bolsonaro deu essa entrevista. Ele disse assim: quando cessar a saliva, então entra a porva. Para quem sabe ler um pinga-letra. Ele disse: quando encerrar os argumentos, a tentativa de conversar, e eles não aceitar, então aí vai entrar a bala, a porva. Ele não vai entregar. Ele não vai entregar. Olha o que esse homem disse, irmão. Nós estamos falando de um homem que não é crente. Na visão dele, como jornalista, como um homem inteligente, ele disse assim: para mim, a última fronteira, a última barreira a ser derrubada é o Bolsonaro, para o nosso país ser entregue na mão desse povo. E nós estamos fazendo o que como igreja? Você está preocupado com a sua vida. Só que você viu ele falando ali: se o Bolsonaro cair, acabou. Ninguém vai ter coragem, ninguém vai ser homem suficiente para querer enfrentar essa corja aí, para sofrer atentado como ele está sofrendo e ameaça como ele está sofrendo. Não tem homem aí para fazer isso, porque ele é cadete do exército, Bolsonaro. Tem medo não? Ele falou assim: o soldado sai para a guerra não é para ficar com medo, não, é para encarar e se tiver que morrer, morrer. É nessa visão que ele está, é nesse pensamento que ele está. E ele está disposto a fazer isso por nós, brasileiros. E nós estamos fazendo o que por ele? Como igreja. Sendo que a Bíblia diz, e é o texto dessa mensagem de hoje: se o meu povo, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar-me, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está na nossa mão, irmão. Está na nossa mão. Eu já falei aqui a respeito do Bolsonaro, né? Ninguém está dizendo que ele é perfeito. Nem nós que estamos na igreja todo dia não é perfeito. Como é que vai querer exigir perfeição do homem que diz que aceitou Jesus há poucos dias aí? Só que tem uma diferença entre ele e nós. Ele tem coragem de ir lá e pôr a cara dele para levar tapa e tiro. E você? Então a gente precisa fazer o nosso papel. Qual é o nosso papel? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu disse aqui, irmão, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Estava falando ontem com o tio aqui, né, Wanderlei. Eu não sou nada não, irmão, mas Deus tem me revelado algumas coisas. Eu estou falando aqui, já não é de hoje, o que está falando aí. Há poucos dias eu falei aqui que eu sinto que nós estamos entrando num processo de transição. Deus vai tirar o de cima
e colocar embaixo, o que está embaixo colocar em cima. E ele falou na visão aí, que ele viu um grande arado, que estava tirando o que estava embaixo e jogando para cima, e o que estava em cima jogando embaixo. Para quem sabe ler um pinga-letra, irmão. Eu disse que Deus vai tirar do ímpio e dar para o justo. A questão é, você está justificado? Eu disse aqui, irmão, é hora de nós se preparar, é hora de nós se converter, é hora de nós mudar, porque Deus vai tirar do ímpio e entregar para o justo. A questão é, eu estou preparado? Está surgindo uma oportunidade a nós, que nós tínhamos que estar preparado, porque Deus dá a cada um segundo a capacidade que tem de administrar. Talvez as suas orações tenham sido: Deus, poxa, o Senhor podia me dar isso, me dar aquilo. A pergunta é: você tem se preparado para isso? Ontem já estou há um bom tempo fazendo um estudo sobre oração, e Deus me revelou algo. Se eu perguntasse para você aqui, qual que é o cerne da oração? Qual que é o ápice da oração? Por que existe oração? Por que Deus colocou oração? A maioria de nós iria para quê? Para Mateus 7. Iria explicar a oração. Quantas mensagens eu tinha sobre a oração em Mateus 7? Pedi, dar-se-vos-á, né? Batei, abrir-se-vos-á. Pois aquele que pede, recebe, e tal. E aí Deus abriu meu entendimento. A oração não é para pedir isso, ou pedir o que nós queremos, no sentido de bens materiais. Porque quando você lê Mateus 7, parece que Deus abre uma oportunidade para você passar uma lista para Ele de desejos. Está aqui, eu desejo isso, desejo aquilo outro, desejo aquilo outro. Pedi em nome de Jesus e vos será feito. Lê o texto para você ver o que está escrito lá. A gente tira o que nos interessa do contexto e ficamos só com aquele texto, e aí criamos um pretexto para apresentar a nossa lista. Mas se você lê o texto de Mateus, no Evangelho de Lucas, que é a mesma coisa, está escrito lá: pedi, a mesma coisinha, mas no final está escrito assim: e Deus então lhes dará o Espírito Santo. Ué, não era o que eu queria? Não era a lista de desejos que eu queria que Ele ia me dar? Não era o carro do ano, a casa do não sei do quê? Por que Ele vai me dar o Espírito Santo se eu estou pedindo outras coisas? Aí você tem que ir lá para Romanos, para saber por que Deus quer te dar o Espírito Santo. Romanos 8 está escrito o quê? Eu estou só resumindo aqui, irmão, porque não vai dar para pregar, já é quase 9 horas, 15 para as 9. Romanos está escrito assim: que o Espírito Santo conhece o coração de Deus, conhece o que Deus quer dar para nós, e conhece o nosso coração, e sabe o que nós de fato precisamos, não desejamos, mas que precisamos. E aí a Bíblia diz que o texto, Paulo escreve dizendo que ele foi dado exatamente para isso, para orar por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Ou seja, em outras palavras, quando nós dobramos o joelho, nós queremos coisas que satisfazem os anseios da nossa alma, não sabemos orar da maneira certa para receber o que Deus quer dar, e sim o que nós quer receber. Então o Espírito Santo é um regulador, é um corrigidor daquilo que nós estamos pedindo em oração. Em outras palavras, o Espírito Santo vem nos ensinar, ou vem orar por nós, para que Deus dê a nós exatamente o que nós precisamos para ser transformado. Continue lendo o texto de Romanos. Qual o propósito de Deus em dar o Espírito Santo a nós? Paulo está dizendo, porque Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo está orando, enquanto você está orando pedindo isso, pedindo aquilo que vai satisfazer o anseio da sua alma, o Espírito Santo está pedindo: Pai, tem misericórdia dele, Pai, santifica ele, Pai, justifica ele, Pai, perdoa ele, porque é isso que você precisa, irmão, é isso que você precisa. Você não precisa de bens. Isso está lá em Mateus 6,33. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Qual que é a justiça de Deus? Jesus Cristo pregado na cruz. Para que Ele foi pregado na cruz? Para nos salvar, para nos transformar de criatura em filho. Isso é a justiça de Deus. Então, quando eu oro, quando Jesus mandou orar, Ele disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, para que se cumpra o que Jesus veio fazer em nós, transformar-nos de criatura em filho. E é isso que o Espírito Santo está fazendo. E Ele disse: se você fizer isso, o que vai acontecer?
as demais coisas vos serão acrescentadas, porque Deus conhece as suas necessidades físicas. Então a oração, o cerne da oração, o centro da oração é Jeremias 33:3. O que está escrito lá? Quem lembra? Clama a mim, responder-te-ei. Olha só, está falando de oração. Clame a mim, responder-te-ei, e te darei o que você quer, é isso? Não. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que você não sabe, mas precisa saber, para transformar o seu eu. Porque, irmão, de que adianta? Jesus mesmo, né, disse, uma das suas parábolas, ele disse assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, de que adianta nós ter o que nós queremos aqui e ir para o inferno? Deus quer isso? Não. Deus quer nos transformar. O bem maior, o presente que Deus quer nos dar, é a transformação do nosso eu, para a transformação do eu sou em nós. Então a oração é isso, irmão. A oração é isso. Quando nós dobramos o nosso joelho, nós temos que clamar ao Senhor, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, transforma esse meu eu, faz morrer essa natureza, como foi dito aqui. Eu não sabia disso que eu ia falar aqui, não. Ele disse aqui, Colossenses 3:5. O que diz lá? Se de fato você morreu com Cristo, pense nas coisas lá do alto, não nas que estão daqui, porque a sua vida está oculta lá no céu. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós seremos como Ele é. Ele disse, verso 5, que é para nós fazer na oração: fazei, pois, morrer a vossa natureza humana. Que natureza é essa? Lascívia, contenda, ira, porfia, soluções, bebedice, glutonaria, prostituição, todos esses desejos que nós temos e queremos. Mas ele diz que na oração nós devemos fazer isso morrer, pensando nas que são de cima e não nas que são daqui. Como igreja, irmão, nós precisamos mudar, porque o fim está aí, irmão. O fim está aí. Quem esteve aqui no estudo que nós passamos a respeito do arrebatamento, do fim, né, vai entender que as coisas estão caminhando para isso. Estão caminhando. A Bíblia diz em Apocalipse 3:10: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre a terra, para experimentar os que nela habitam. As coisas estão acontecendo. Eu passei aqui um vídeo, mas existem milhares. Outro pastor seríssimo, de uma igreja séria, transmitiu outro vídeo. Ele já, o segundo ou terceiro que Deus deu para ele, uma visão do que ia acontecer no Brasil, com a Duna, sabe, encaixa uma coisa na outra. Homens sérios de Deus que não tem o porquê estar se expondo dessa maneira para falar isso. Só que são homens de coragem, que dão a cara a tapa, vão lá e falam, mostra a cara, tá, vai acontecer isso, isso e isso. Quem quiser perseguir, pode perseguir. Estão lá falando. Esse outro pastor que eu estava vendo o vídeo dele aí, ele também viu, irmão, coisa pior do que esse daí, ó, que vai acontecer. Esse diz que as fronteiras vão ser fechadas. Este já viu uma esquadrilha de avião da FAB voando sobre o espaço aéreo brasileiro, fechando tudo. Então coisa séria. Coisa séria. Nós precisamos buscar a face do Eterno. Precisamos clamar a Deus para Deus nos guardar, para Deus nos livrar, para Deus nos proteger. Para Deus nos proteger. A gente não sabe da missa metade. Esse outro pastor estava falando que nos bastidores, nas reuniões de bastidores, acontece coisa que nós só vamos saber quando estiver acontecendo. Então a gente precisa, você vê que ele disse aí, a mídia vibra com isso. Talvez o que você está vendo é a televisão, só que a televisão é um antro de perdição, de engano. Cada vez que o Bolsonaro sofre uma derrota, parece que ele estoura champanhe lá e comemora. Por quê? Porque eles são os primeiros a roubar, a receber o roubo. E nós estamos indo que nem patinho. É tempo de nós despertar e fazer valer aquilo que nós somos. Crentes, temos a mente de Cristo, discernimos todas as coisas, mas por ninguém somos discernidos. É hora da igreja abrir a sua boca e começar a falar, a denunciar o pecado. Foi para isso que nós somos chamados. Deus nos cobrou isso. Deus vai nos cobrar isso. Ele disse assim, ó: quando eu disser para o meu atalaia avisar as almas do perigo, e ele não o fizer,
eu requererei da sua mão o sangue daquela alma. Agora, quando ele fizer, ele anunciar, denunciar o pecado, avisar do perigo, então o sangue daquela pessoa será sobre ela. É função da igreja, irmão, anunciar o perigo iminente. E nós precisamos despertar para isso. Terça-feira, oração aqui, ó. Por que você não está orando? Por que você não está vindo buscar a presença do Eterno? A oração é fundamental se você quer ser crente. A oração é que te transforma. É na oração que você clama, é na oração que você pede para que Deus transforme o seu eu. O problema é que nós aprendemos que a nossa oração é: dobra o joelho, né, e peça o que você precisa. Nós aprendemos isso. E não é isso. Oração é Jeremias 33:3. Receber o Espírito Santo. Quem que é o Espírito Santo? É o agente transformador. É aquele que nos transforma, que nos prepara como igreja para ir ao encontro do Senhor. E a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém. Então a gente precisa clamar: Espírito Santo, não desista de mim. Espírito Santo, perdoa a minha ignorância. Irmão, eu oro todo dia: Espírito Santo, abre o meu entendimento. Eu não quero só entender, eu quero compreender. Porque se eu só entender e não compreender, eu não vou aplicar, eu não vou pôr em prática. Eu comentei aqui de manhã sobre alguns posts, fala, post nos Face, pessoas cristãs postando no Face, pessoa que não sabe nem o que está falando, postando lá, postando o seguinte: faça subir no púlpito e pregar, difícil é viver o que prega. Como se estivesse zombando. Vê se tem cabimento um negócio desse, irmão. Eu queria encontrar com uma pessoa dessa e falar assim: vem cá, sobe aqui, prega aqui, vem cá, faz favor. Você disse que é fácil, sobe aqui e prega. Eu duvido que ela termine: salve os irmãos com a paz do Senhor. Quem já subiu aqui, irmão, sabe o que é isso. Quem já pegou o microfone sabe o que é isso. Nós não estamos generalizando, nós estamos falando de homens de Deus, mulheres, homens sérios, mulheres sérias que sumem essa tribuna para pregar. A primeira coisa que você precisa saber quando sobe aqui é que é de moribundo para moribundo. Ninguém é melhor do que ninguém, é a primeira coisa. A segunda é: pregue Jesus. Maldito seja se não pregar Jesus, porque Ele é o centro da pregação. Ninguém sobe no púlpito, ou ninguém deveria subir no púlpito para falar bobagem, não, é para pregar Jesus. E aí a pessoa vem e posta isso: subir no púlpito é fácil, difícil é viver o que prega. Uma pessoa dessa não sabe o que ela está falando, porque antes do pregador pregar, ele já viveu o que pregou. Porque falar sem ter ciência dos fatos é loucura. Como que você pode subir aqui e falar de algo que você não sabe, que você não viveu? Isso é o que? A utopia, isso aqui é hipocrisia. Para começar, para o pregador falar de alguma coisa, ele tem que ter vivido aquilo, ele tem que ter experiência daquilo. Outra coisa, antes de Deus falar com a igreja, Ele fala com o pregador, porque ele tem que estar dentro da palavra. Agora, se ele vai viver ou não vai o que ele pregou aqui, isso não é problema da igreja e de ninguém, é problema dele. E se ele falar o que Deus não mandou falar, também é problema dele, porque Deus vai cobrar dele. E ninguém tem o direito de apontar ele. Assim como o pregador também não tem o direito de apontar ninguém, a não ser que Deus mande. E isso é uma linha muito tênue, porque ele pode fazer de algumas maneiras. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmão. O que eu disse aqui, a igreja tem perdido o temor, por muito menos disso que eu estou falando aqui, de apontar alguém que subiu no púlpito e pregou, por muito menos homens e mulheres morreram. Eliseu estava subindo numa rua, e alguns jovens começaram a zombar dele, dizendo: lá vai o careca, lá vai o calvo. O Eliseu se indignou e ordenou que 2 ursas saíssem de onde estavam e atacassem aqueles jovens. Matou todos eles. Miriam e Arão resolveram falar mal de Moisés. Miriam e Arão, olha só, Miriam tinha todo direito
né, entre aspas, como irmã mais velha, e falar do irmão. Quem sabe Moisés nem deu bola porque ela falou, mas Deus não gostou não. Deus não gostou, Moisés nem viu. Quando Moisés ficou sabendo, a Miriam já estava toda branca para morrer de lepra. Na hora, Deus não gostou do que ela falou e pôs a lepra nela na hora, para morrer. O Arão gritou, clamou, e aí chamou Moisés. Moisés orou, pediu a Deus para que não matasse ela. Deus disse, tudo bem, não vou matar, mas vai ficar fora 7 dias para aprender a não falar do meu ungido. 7 dias. Assim como uma filha fica fora, é cuspida na cara pelo pai e fica fora, assim a Miriam vai ficar. Por muito menos do que isso, Paulo pediu que um homem ficasse cego imediatamente, porque pervertia os caminhos do Senhor, atrapalhava ele de pregar para o procônsul Sérgio Paulo. Estava lá pregando e o cara, você fica aí, você acredita nessas coisas aí, rapaz? Ele disse, ô filho do diabo, até quando vai perverter os caminhos do Senhor? Fique cego agora. O cara ficou cego na hora, saiu tateando. O procônsul falou, que é isso? E as pessoas estão falando, irmão, sem ter ciência do que está falando. Para você ter uma ideia, houve um tempo que houve um embate entre 2 ungidos. Um embate, bateram de frente, 2 ungidos, Saul e Davi. Saul tinha sido ungido rei de Israel, mas ele errou, pecou e Deus tirou dele a presença do seu espírito. Ficou só unção. O que é unção? Unção é a capacitação para fazer algo que você não é capaz de fazer. Saul tinha unção, por isso que ele continuou no trono fazendo. Deus tirou a presença dele, Deus saiu dele, não fico mais contigo, não obedece, saiu fora, e ficou Saul com a unção lá. Aí Deus foi lá, falou para Samuel, até quando você vai ficar aí com medo de Saul, visto que eu já rejeitei? Vai lá e unge o outro rei. E o Samuel todo tremendo foi até a casa de Jessé e ungiu Davi. Menino, a partir de hoje tu é rei em Israel. Quando o Davi levantou e matou o Golias, irmão, criou uma inveja tão grande em Saul que começou a querer matar o menino Davi, 16, 17 anos. Aí Deus permitiu que um demônio entrasse no Saul. Olha só, um demônio. E ele ficava endemoniado, furioso. Aí chamava o Davi, vem orar, tocar por ele, tocar e cantar aí saiu o demônio. E aí o Saul ficava na carne e jogava uma lança, o Davi desviava, tocando a harpa, ela desviava da lança e fugia. O rei está doido, quer matar eu. Aí como se não bastasse, colocou o exército todo para perseguir Davi. E Deus guardando Davi, Deus protegendo Davi. Um dia o Davi escondeu numa caverna de Adulão, ficou lá escondidinho. Aí o Saul falou assim, preciso ir no banheiro. Foi lá na caverna, achou lá e está lá. Quem que estava lá dentro? O Davi. O Saul agachou nos pés dele. O Davi falou, os amigos de Davi falou, aí ó, Deus colocou na tua mão, mata ele agora, acaba com esse problema aí. Homem de inteligência, sabedoria, ele diz, quem sou eu para tocar no ungido? Opa, mas não tem mais a unção, já saiu dele. Interessa, foi Deus que ungiu. Se ele foi ele que colocou, ele que tire. Eu não vou tirar ninguém não. Sabedoria, irmão, cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Às vezes a gente abre a boca para falar. Saiba você que Bolsonaro foi Deus que colocou lá, viu? A gente tem que tomar muito cuidado. A Bíblia diz, Romanos 13, que toda autoridade é constituída por Deus, quer seja ela eclesiástica, quer seja ela administrativa, executiva, está lá. Deus coloca e Deus é que tira. É por isso que ele está tirando, porque o homem quer continuar no poder, gostou e quer ficar. Ele disse aqui não, quem manda sou eu. Coloca e tira quem ele quer. Se não sair por bem, sai por mal. Se não sair vivo, sai morto. É assim que Deus faz. Foi assim, Davi teve 2 chances, 2 vezes de matar Saul, não ousou tocar nele, sendo ele quem era, ungido do Senhor, mas não fez. Então muito cuidado. Vamos buscar sabedoria em Deus, vamos orar, buscar a presença do Eterno. Não vamos faltar
Vamos estar juntos, vamos assumir os compromissos com Deus, vamos ser fiel a Deus. Afinal de contas, nós estamos aqui para quê? Para fazer de conta que nós somos crentes? Isso aqui é uma palavra séria, irmão. Nós temos uma aliança com esse Deus, nós temos um pacto com Ele, pacto de morte, aliança feita no sangue. Você pensa que o casal, quando chega lá na frente, o pastor fala assim, ó, vamos orar aqui, essa aliança que está sendo feita é até que a morte os separe, porque toda aliança, irmão, é firmada entre a vida e a morte, só pode ser quebrada se uma das partes morrer. Se nenhuma das partes morrer, continua a aliança, porque ela é feita no sangue. A aliança é feita no sangue. Pastor, mas como que casamento é feito no sangue? Ninguém arrancou sangue para fazer. Quem disse para você que não? O que confirma um casamento? Quem sabe? É o cartório, o registro lá no cartório? É a oração aqui do pastor? O que é que determina? Está de fato casado, segundo a Bíblia. Quem sabe? O que é, Carlos? É o ato sexual do casal. É ali que Deus confirma a aliança. E ambos se uniram, e ambos se tornaram uma só carne. E aí é feita no sangue ou não é? A mulher, segundo a Bíblia, tem que casar virgem. E quando é feito o ato, o que sai? E o homem, o que deposita na mulher? Sangue. Sêmen é sangue, irmão. Pelo sêmen se identifica o DNA da pessoa, quem ele é. É sangue. Aliança feita no sangue. É por isso que só a morte pode separá-lo. Deus não brinca não, irmão. A aliança que nós temos com Ele é feita no quê? Toda a ceia nós falamos isso aqui, ó, ratificada no sangue de Jesus. É por isso que quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. É por isso que há muitos entre vós fracos, doentes, e não poucos os que morreram, que dormem. Porque a quebra de aliança gera morte. A quebra da aliança gera morte. Não é brinquedo não, nós temos um pacto feito com Deus. É por isso que Jesus disse que quem quiser vir após mim, fique sabendo, vai ter que morrer. É aliança, não é brincadeira isso aqui, irmão. E essa aliança é feita no eu. Negue-se a si mesmo. A partir de hoje você vai fazer o que eu quero, não o que você quer. E aí a gente fica querendo dar rompante de rebelde. Quem manda em mim sou eu, faço o que eu quero. Cuidado, porque tudo aquilo que você despreza, você perde, segundo a Bíblia. É tempo de nós sermos quem somos, de fato. Por isso que foi lido aqui nesta noite. Se de fato você morreu com Cristo, pense nas coisas lá do alto e não nas que são daqui. Faça morrer essa natureza que quer fazer o que quer. Faça morrer isso aí. Isso aí era da velha criatura. Isso tem que morrer. A partir de hoje tem que fazer o que Cristo quer. Então a gente tem que parar de brincar de ser crente. A gente tem que ser crente de verdade. Assumir o nosso compromisso com Deus. Em tudo. Nos cultos, nos dízimos, nas ofertas, na comunhão, no amor, na ajuda um ao outro. Nós somos ou não somos um povo só? Um corpo só? Ou você não está nem aí que acontece com o seu dedinho? Ou você não está nem aí que acontece com o seu corpo, o seu pé? Se nós somos um só corpo, nós temos que nos preocupar uns com os outros. E não podemos desprezar nada, porque eu pergunto para você, o que você é no corpo? Quem sabe o que é no corpo aqui? Quem aqui é braço no corpo? Ninguém sabe, irmão. Então não podemos desprezar nada do corpo, porque ninguém sabe o que é no corpo. E se souber, é aí que valoriza mais ainda. Quem está entendendo? Amém? Eu quero convocar você, irmão. Não é pedir, não, é convocar. O que é convocar? É intimar. Quero convocar você a fazer uma aliança aqui juntamente comigo, de ser crente de verdade. Eu não quero ficar aqui perdendo meu tempo não, irmão.
Eu sinto que eu falo, e parece que vocês não estão ouvindo, não estão entendendo. Deus está me cobrando isso. E há poucos dias Deus me deu 3 mensagens para me pregar aqui. Eu não preguei até agora. Deus quer levantar cabeças aqui. Nós somos chamados para ser cabeça e não cauda. Tudo que eu estou falando aqui já está acontecendo lá, e nós estamos atrasados. Eu já disse aqui vários tempos, irmão, Deus quer levantar, e você não está se preparando, não está ouvindo o que eu estou falando, e Deus quer levantar. Deus me deu 3 mensagens a respeito disso. Deus quer levantar homens e mulheres aqui, empresários, homens poderosos aqui, mas ninguém está ouvindo, ninguém está preparando. Para ser isso, irmão, você precisa ter um compromisso com Deus, porque Deus não vai te dar nada que vai te fazer perverter, se afastar dele. Se eu já não venho no culto não tendo dinheiro para ir comer pizza, lanche, passear no shopping, fazer o que lá, se eu já não venho no culto, nem, mesmo não tendo, eu só fico em casa mesmo. Imagina se eu tivesse dinheiro e carro para fazer o que eu quisesse, aí que eu não vinha mesmo. Lá que senão eu ia ser crente para lá, agora eu estou com o dinheiro no bolso mesmo, acabou, não precisa mais nada. Então Deus não vai te dar mesmo, porque entre você ser feliz aqui e ir para o inferno, Ele prefere que você fique triste e vá para o céu, porque Ele te ama. Então é tempo de nós fazermos aliança, de nós falar: Senhor, eu não troco o Senhor por nada. Irmão, você quer saber disso? Deus fez esse teste com Abraão. O que o Abraão mais queria? Ter um filho, não é? Deus deu o filho para ele. Aí disse: agora eu quero ver se ele ama mais a mim do que esse filho. Me dá o filho de volta aí. Mas não é de qualquer jeito não, vem aqui e mate ele. Ei, irmão, se eu não sou capaz de matar R$10 que está na minha carteira para entregar de oferta, como é que eu vou ser capaz de matar um filho para provar que eu amo a Deus? Lá fora o menino, né, fala para a menina: se você me ama, fica comigo. É prova para mim que você me ama, fica comigo. Bobinho, né? A bobinha fica. Tem que dar prova, né? Tem que dar prova, provar. Aí quando Deus pede a prova, aí já querer demais. Deus nos prova nessas coisas, irmão. Como que você vai poder ganhar 10 mil se quando você ganha 1.000 você não consegue dizimar 100? Quem ganha 10 mil tem que dizimar quanto? 1.000. E aí como é que Deus vai fazer? Se o Senhor der, é que Ele não vai dizimar mesmo. Com 100 ele já tem problema, já fica pensando: e não é comigo isso daí não, mãe, não é fidelidade comigo não, que sou pastor aqui, não, é com Deus. O seu negócio é com Deus, porque Deus me sustenta. Se você não der nada aqui, Deus me sustenta. Ele levanta o ímpio lá e fala: leva lá. Manda o diabo sair do inferno, leva lá. O problema é que você não vai ser abençoado. É isso que você precisa entender. Quando você está fazendo o que Deus mandou, você não está fazendo para homem, não está fazendo para ninguém. A louça que você lava em casa, você não está fazendo para o marido, nem para os filhos, você está fazendo para Deus. A Bíblia diz que tudo que fizer, faça como para o Senhor, e o Senhor te recompensará, porque nenhum trabalho no Senhor é vão. A recompensa, Paulo diz que todo trabalho tem peso eterno de glória. Você não recebe só aqui, recebe na eternidade. Aqui é o que você precisa, na eternidade aí é maravilha, é coisa maravilhosa. Então a gente precisa ter esse entendimento, irmão, e fazer uma aliança com Deus. Eu estava preparando essas mensagens para trazer aqui, eu falava: meu Deus, mas eu vou perder meu tempo, ninguém ouve o que eu estou falando, ninguém está preocupado, ninguém quer ser nada não. E Deus falou: precisa ser feita uma aliança. Eles não estão ouvindo, é a minha palavra, não é você, não é a minha palavra. Irmão, eu liguei a televisão, falei: vou ligar aqui. Eu ligo a televisão, o que o homem está falando? Exatamente a mensagem que Deus mandou eu pregar. Ele estava falando lá, e ele falou assim: sabe por que você não dá certo? Porque você não tem aliança, você não faz pacto com Deus. Aí eu falei assim: está de brincadeira, né? Tá brincando com a minha cara. Aí lá vem uma irmãzinha: vem cá, irmã, dar um testemunho aqui. Então, irmão, eu era da outra igreja lá, mas eu não tinha aliança com Deus. Eu não tinha aliança com Deus. Não me ensinaram isso daí que Ele me ensinou aqui. Eu não fazia, eu estava indo na igreja lá, eu não tinha compromisso, nada.
Eu ia quando eu achava que tinha que ir, eu dizimava quando eu tinha que dizimar, quando eu achava que tinha que dizimar, ofertava quando eu tinha que ofertar. Eu disse assim, então eu não sabia que tinha que fazer isso. Agora que eu sei, agora pronto, agora Deus mudou a minha história, porque eu fiz uma aliança com Ele, eu fiz um pacto com Ele, agora eu sou fiel, e agora Deus me fez prosperar. Antes de Abraão se tornar quem se tornou, príncipe de Deus na terra, Deus fez alianças com ele, pactos com ele. Abraão cumpriu todos eles. Aí, aquele que era conhecido como Abrão, passou a ser conhecido como Abrão, príncipe de Deus, pai da fé, amigo de Deus. Olha como é que mudou a situação. Por que nós não fluímos? Porque não temos um compromisso, não temos uma aliança com Deus. Eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, eu não vou, eu vazo. Não tem aliança, não tem. O que você faz quando o seu filho não te obedece? A primeira coisa que você faz, corta. Não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter aquilo outro. A mesma coisa é Deus. Deus corrige o filho, assim como o pai corrige, o filho é quem quer bem. Então, primeira coisa, corta, não dá nada para ele. Aí ele vai ter que ver quem que é que dá o negócio aqui. Fique de pé. Quero orar contigo, e nessa oração quero que você fale com Deus, irmão. Tome uma decisão no teu coração. A Bíblia diz em Malaquias 3, fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. E veja bem, fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não abrir, se você fizer prova, e eu não abrir a janela do céu, e repreender o devorador, e derramar sobre vós uma bênção sem medida, da qual vocês vão ter grande abastança, aí então ele não é Deus. Ele está dizendo para você fazer prova dele, mas tem que ter aliança com ele. Leia o texto, leia o contexto e faça isso. Faça uma prova com Deus. Deus, a partir de hoje eu quero fazer uma aliança contigo, eu vou ser fiel a ti em tudo, eu vou vigiar para não pecar, eu vou buscar a tua face, eu vou estar nos cultos, eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante, eu vou participar, eu vou fazer, mas eu quero que o Senhor me transforme, eu quero que o Senhor realize o que o pastor está falando lá na minha vida, o que a tua palavra está falando. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Te agradeço, Senhor, porque nos concedeste a graça e a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, para juntos compartilharmos a tua palavra, Senhor. Pai querido, eu oro, Senhor, para que o Senhor venha falar em cada coração, ó Pai. Deus eterno e bendito, para que o Senhor venha, Senhor, comunicar essas verdades no coração dos teus filhos, ó Pai. Deus amado e bendito, eu oro, Senhor, para que o Senhor, ó Pai, fale individualmente, em particularmente, Senhor, quer seja por sonhos, quer visões, ó Pai. Deus eterno, quer seja, Senhor, através, Senhor, de um hino, Senhor, de uma mensagem que eles estiverem ouvindo durante essa semana, ó Pai, eu quero que o Senhor confirme essa palavra, Senhor. Pai querido, o Senhor disse em Isaías, ó Deus, que o Senhor é quem confirma, Senhor, a palavra dos seus mensageiros, ó Deus, assim como o conselho do seu servo, ó Pai. Deus, eu oro para que o Senhor confirme esta palavra, Senhor. Pai querido, Pai, que eles possam, Senhor, entender que isso não sai de mim, Senhor, é de ti, ó Pai, que eu sou a boca tua neste lugar, ó Pai, que eu sou um instrumento que o Senhor levantou, ó Pai, para transmitir aquilo que o Senhor quer no coração da tua igreja, ó Pai. Deus amado e bendito, eu oro, Senhor, Pai querido, para que o Senhor se manifeste, ó Deus, para que eles tenham, Senhor, Pai querido, sobre a vida deles o temor, Pai querido, do Senhor, ó Pai, que o Senhor se mostre a cada um deles, ó Pai, que o Senhor se revele a cada um deles, quer seja por sonhos, visões, ó Pai, como o Senhor achar bem, como o Senhor aprouver, Senhor, mas eu quero que o Senhor fale, Senhor, individualmente, através do teu Santo Espírito, no coração da tua igreja, ó Pai. Deus eterno, para não ficar somente aqui, Senhor, nas minhas palavras, ó Pai, o Senhor venha confirmar, Senhor, Pai querido, o Senhor venha falar, Senhor, o Senhor venha tocar, despertar, Senhor, no coração deles, o Senhor venha derramar temor sobre o coração da tua igreja, ó Pai, para que ela se levante como igreja que é, ó Pai, assumindo a sua posição em Cristo, Pai querido e amado, buscando a tua face de verdade, ó Pai, sendo crente na pessoa bendita de Jesus Cristo, ó Pai, deixando, Senhor, o pecado, deixando o mal, Senhor, Pai querido, e servindo a Ti. Eu te peço, Pai, em o nome de Jesus Cristo, Pai bendito e eterno, eu oro para que o Senhor nos despeça em paz, e que debaixo da sua mão potente e poderosa, o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal, ó Deus, dando assim uma semana abençoada aos teus filhos. É o que eu te peço, Pai, em o nome de Jesus, e em o nome de Jesus te agradeço, amém. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, e que as doces consolações do Santo Espírito seja com todos que credizem, amém. Está encerrado em nome de Jesus, irmão. Não cesse de comentar o sermão com a paz do Senhor. Deus os abençoe.